Olá, gente. Então, vamos à nossa próxima aula de exercícios, tá? Que aí corresponde à teoria da aula 2. Então, vamos lá. Primeiro exercício da aula 2. O que diz do exercício? Teste a série. Qual é a série? A série que vai de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado mais 1. Então, vamos testar essa série quanto à convergência ou à divergência. Nessa aula, a gente vai usar os testes que nós estudamos, ok? Então, para essa primeira série, vamos tentar usar o teste da integral. O que diz o teste da integral? A gente vai analisar aqui uma função associada, que é associada a essa sequência aqui da série, tá? Então, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Para o teste da integral valer, essa função ela precisa ser contínua, positiva e decrescente no intervalo para x maior do que 1. Então, a gente vai observar que isso realmente acontece. Ela é uma função contínua. Ela também é positiva. E se vocês analisarem, ela também é uma função decrescente no intervalo de 1 até infinito, ok? Então, ela cumpre as hipóteses do teorema do teste da integral. Então, se ela cumpre, a gente pode usar tranquilamente o teste da integral. Então, o que ele diz? Que a gente vai ter que calcular a integral imprópria nesse intervalo, onde ela é contínua, positiva e decrescente. Então, a gente vai calcular a integral nesse intervalo de 1 até infinito da função associada, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Lembra lá de cálculo 2, como é que a gente calcula integrais impróprias? Calculo o limite de t até infinito da integral de 1 até t da função x ao quadrado mais 1. Vai ser o limite de t tendendo a infinito, que é a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa é uma integral imediata. Então, se vocês lembrarem lá, isso aqui é o resultado da integral. O resultado dessa integral é arco tangente. Então, a gente vai ter aqui o limite do arco tangente de x. Como ela é uma integral definida, vamos avaliar aqui no intervalo de 1 até t. Então, quem vai ser isso aqui? O limite, quando t tende a infinito, do que? Arco tangente, usar o teorema fundamental do cálculo. Arco tangente de t menos arco tangente de 1. Isso aqui vai ser igual ao limite. Quem é arco tangente de t? Como t está tendendo para infinito, vamos manter isso aqui por enquanto. Arco tangente de t menos arco tangente de 1 é π sobre 4. Ok? Então, isso aqui vai dar... Vamos agora calcular. Como t está tendendo para infinito, arco tangente de infinito vai ser π sobre 2. Ok? Relembrem isso lá da trigonometria. Menos π sobre 4, que é o limite. Π sobre 2 menos π sobre 4 é igual a π sobre 4. Então, o que acontece? Nós obtivemos esse resultado. Então, o que o teste da integral diz? Como esse limite existe, né? Que foi π sobre 4. Ou seja, essa integral aqui deu π sobre 4. Se ela resultou em um número, significa que ela é convergente. Então, essa integral converge. A integral converge. Ok? Se essa integral converge, o teste da integral diz que a série dada converge. Então, a integral converge, portanto, a série dada, ela também é convergente.
Então, nós usamos o teste da integral dessa maneira, ok? Calculamos a integral imprópria. Se ela for convergente, então significa que a série também é convergente. Vamos então para o próximo exercício, exercício 2. O que é que diz o exercício? Determine se a série que vai de n igual a 1 até infinito de 2n ao quadrado mais 4n mais 3. Vamos definir se essa série ela converge ou diverge. Para resolver esse exercício, nós vamos usar o teste da comparação, ok? O que a gente faz no teste da comparação? A gente precisa definir um AN que seja menor ou igual a BN. Então, a gente vai escolher uma série BN aqui para comparar, ok? Como é que a gente vai fazer essa comparação? A gente sempre vai olhar primeiro o termo dominante do denominador. Quem é o termo dominante aqui? O 2n ao quadrado, ok? Então, a gente vai comparar essa série, por exemplo, com a série... Chama essa série aqui de AN, ok? E a gente vai comparar com a série BN, que é igual a 5 sobre n ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Essa vai ser a nossa série de comparação. O que a gente tem? A gente vai ter aqui 5, a série AN vai ser menor do que essa série BN aqui, que a gente está calculando. Por que isso? Porque esse denominador aqui da série AN, ele é bem maior. Então, se eu vou dividir 5 por um denominador maior, um denominador grande, significa que vai ficar pequeno. Isso aqui, esse resultado vai ficar pequeno, ok? Então, isso aqui vai ser sempre menor do que isso. Essa é a nossa AN e essa é a nossa BN, ok? Então, aí a gente vai ter o quê? Vamos calcular essa série aqui. Isso aqui é 2. Então, vamos calcular essa série. Essa constante aqui a gente pode tirar da série. Então, isso aqui vai ficar a série de 1 sobre n ao quadrado. Se lembrem que... Qual é o tipo dessa série? Essa é uma p-série. Lembram lá de p-série? Voltem lá na aula e recordem qual é o que a gente tem sobre p-séries. Como essa série é uma p-série de p igual a 2, ó, p é igual a 2, que é maior do que 1. Se p é maior do que 1, significa que ela é uma série convergente. Então, o que a gente tem lá pelo teorema da comparação? Como essa série BN é convergente, significa que a série AN também vai ser convergente, ok? Nessa nossa estrutura. Então, o que é que significa? Como BN converge, então AN também converge. Pelo quê? Pelo teste da comparação, ok? Então, aqui a gente usou o teste da comparação para determinar a convergência ou a divergência. Ó, a gente descobrir qual é o teste que a gente vai usar para determinar a convergência ou divergência, só fazendo o exercício que a gente vai conseguir ter esse discernimento, certo? Para a gente observar pelo qual método é melhor utilizar a série. Bom, a gente sempre pode tentar um e outro até conseguir, ok? Próximo exercício, gente, ó. Exercício 3. Ele pede para a gente testar também a convergência ou divergência da série. Que vai de n igual a 1 até infinito. 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz de 5 mais n à quinta. Então, vamos testar essa série aí para ver se ela converge ou diverge. Para testar essa série, a gente vai usar agora o teste da comparação por limites, certo?
Então, voltem lá na aula e relembrem um pouco sobre isso. Sobre o que é que diz o teste da comparação por limites. Observe, a gente vai pegar a parte dominante do numerador, nesse caso, para a gente comparar, né? A gente vai precisar de uma série para comparar. Então, para a gente descobrir, pegar uma série para comparar, a gente vai pegar, essa aqui é a nossa N, tá? Então, a nossa BN, a gente vai pegar a parte dominante do numerador, que é 2n ao quadrado, e a parte dominante do denominador. Qual é a parte dominante do denominador? Raiz de n à quinta, ok? Vamos reescrever essa BN aqui para ficar melhor. 2n ao quadrado, n à quinta a gente pode escrever como n elevado a 5 sobre 2. Como a gente tem aqui duas potências, o que a gente pode fazer? Subtrair, né? Então, simplificando, isso aqui vai ficar 2n elevado a 1 sobre 2, ok? Só simplifiquei isso aqui. Então, a nossa BN é essa daqui. Aí, o que diz o teste da comparação por limites? A gente vai calcular o limite, quando n tende a infinito, de AN sobre BN. Vamos lá, então. O limite quando n tende a infinito de AN, então vamos escrever aqui a nossa sequência AN, 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz de 5 mais n à quinta, dividido por Bn. Como é divisão de fração, a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, n elevado a meio sobre 2. Então, vamos calcular esse limite aqui. Ó, eu vou multiplicar 2n ao quadrado vezes n a meio, isso aqui vai dar 2 elevado a n, 5 sobre 2, mais 3n vezes n elevado a meio vai dar 3n elevado a 3 sobre 2. E aqui embaixo, 2 raiz de 5 mais n à quinta. Vamos dividir, usar a mesma técnica que nós usamos nos outros exercícios. Vamos dividir por n à quinta sobre 2. Aqui em cima. Então, vai ficar 2 mais 3 sobre n. E aqui a gente vai fazer o seguinte, 2 vai ficar... Vou dividir por n sobre 5 aqui, tá? Mais um. Aqui em cima eu dividi por n à quinta sobre 2 e aqui embaixo eu dividi por n à quinta. Então, vamos lá. Mesma regra de limite. Quando isso aqui n tende para infinito, isso aqui vai para zero. E a mesma coisa aqui. Então, quem vai ser o nosso limite? 2 mais 0 sobre 2, raiz de 0 mais 1. Então, isso aqui vai ser 2 sobre 2, que é igual a 1, que, portanto, é maior do que 0. Então, o que é que significa quando o resultado do limite fica maior do que 0? A gente observa o comportamento da série. Aí, quando isso acontece aqui, significa que as duas vão ter o mesmo comportamento. Como essa daqui a gente não sabe como calcular, vamos calcular essa daqui que fica mais simples. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Essa série, ó, 2 sobre n ao quadrado, é uma p-série. A gente pode tirar aqui o 2, botar para fora, e vai ficar 1 sobre n elevado a meio. Isso aqui é uma p-série onde p é igual a 1 sobre 2, que é menor do que 1.
né? Meio é menor do que 1. Então, o que diz a P-série? Quando o P é menor do que 1, a série diverge. Pronto. Então, se uma diverge, a outra também diverge. Então, esse é a nossa conclusão para esse exercício, ok? Vamos lá, o quarto exercício diz o quê? Teste a série Qual é a série? Ele quer que a gente teste essa série aqui quanto à convergência absoluta. Lembrem que lá que a gente tem dois testes para convergência absoluta. O teste da razão e o teste da raiz. Nesse caso aqui, a gente vai usar o teste da razão para convergência absoluta, ok? Então, vamos lá. A gente precisa saber o quê? A gente precisa de um UN, que é a nossa própria sequência. Então, o N vai ser igual a menos 1 elevado a N vezes N ao cubo. 3 elevado a N. E a gente precisa de o N mais 1, que é o quê? Nessa mesma sequência, onde tiver N, eu vou substituir por N mais 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a N mais 1. N mais 1 ao cubo, dividido por 3 elevado a N mais 1. Ok? Vamos lá, então. O que é que diz o teste? A gente tem que calcular o limite, quando n tende para infinito, do módulo de UN mais 1 sobre o n. Ok? Então, vamos lá. Vai ser o módulo de... Quem é o n mais 1? Essa sequência. Como é uma divisão de fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 3n sobre menos 1 elevado a n vezes n ao cubo. Ok? Bom, vamos lá. A gente vai precisar reescrever esse limite. A gente vai reescrever como? Esse menos... Isso aqui a gente pode escrever como menos 1 elevado a n vezes menos 1, certo? Esse aqui vamos deixar do jeito que tá. Esse 3 elevado a n mais 1, a gente pode escrever como 3 elevado a n vezes 3. 3 elevado a n, essa daqui ela se mantém do mesmo jeito. Por que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, ó, vão surgir termos que eu posso cancelar. Posso cancelar esse com esse, e eu posso cancelar esse também com esse. Então, isso aqui vai sobrar o quê? Nosso limite. Nosso limite vai ser... Vamos ver aqui, vai ficar... menos 1 vezes n mais 1 ao cubo sobre n. Não é isso? N ao cubo. Ok. O que a gente pode fazer aqui agora? Nós vamos tirar do módulo aqui agora, ok? Isso aqui vai ficar... Como a gente vai tirar do módulo, ele vai ficar positivo isso aqui. Então, vamos ter n mais 1. Já vou reescrever isso aqui, tá? A gente pode, como o expoente é o mesmo, a gente pode reescrever como n mais 1 sobre n. Tudo isso elevado ao cubo. Além disso, a gente também pode escrever isso como n sobre n1 mais 1 sobre n, tudo isso ao cubo. Certo? Então, agora, ó, tem um terço aqui, né? Que a gente não botou. Vamos botar ele aqui. E ele fica aqui na frente, ó, desse 3 aqui, ok?
Então, 1/3. Pronto, aqui agora a gente vai calcular esse limite. Quando n tende para infinito, isso aqui vai para zero, né? Então, o resultado do limite vai ser 1/3 vezes 1 mais 0 ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 1 ao cubo vai ser o próprio 1, então isso aqui é 1/3. 1/3 é menor do que 1. Quando o resultado do limite é menor do que 1, pelo teste da razão, a gente tem que a série converge. Então, a série, portanto, é convergente. Quinto exercício, gente. Ele diz o seguinte: teste quanto à convergência ou a divergência, né, a série 2 elevado a n mais 3 sobre 3 elevado a n mais 2 elevado a n. Observe, lembra que eu falei lá na aula que quando a gente tem uma série aqui que o termo geral dela envolve potências enésimas, é interessante que a gente use o teste da raiz. Então, vamos usar o teste da raiz aqui para resolver esse nosso problema. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um termo, que é esse aqui, ó, a raiz enésima de AN. Vamos já reescrever para não dar trabalho depois. Isso aqui vai ser igual ao quê? A nossa sequência aqui o que a gente pode fazer? Cancelar isso aqui. Então, esse nosso termo vai ser 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Então, agora a gente pode calcular o limite. Então, o limite, quando n tende a infinito, desse termo aqui, como a gente simplificou, já vai ficar o limite de 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Aí aqui, ó, vou dividir por n em cima e embaixo, tá? O denominador e o numerador divididos por n. 2n dividido por n, já vou aqui para simplificar. 2n dividido por n, 2. Mais 3 dividido por n, 3 dividido por n. 3n dividido por n, 3. Mais 2 dividido por n. Aí, ó, quando isso aqui tende para infinito, isso aqui vai para zero. E isso aqui, quando n tende para infinito, né? Esses dois termos vão para zero. Então, sobra o que para a gente? 2 mais 0 sobre 3 mais 0. Isso aqui é igual a 2 sobre 3, que é menor do que 1. Então, também, pelo teste da raiz, como esse resultado do limite é menor do que 1, a série converge.